connosco nesta edição. Eu que agradeço a TV Zimbo por essa oportunidade que me deram para estar convosco aqui. E, portanto, estamos disponíveis para podermos dar o que nós temos de poucos conhecimentos, ou os conhecimentos que temos para esse setor. Muito Eu bem. agradeço muito a TV Zimbo mais uma vez. Vamos começar olhando para a evolução do setor do turismo ao longo dos anos no nosso país, na nossa primeira apresentação. Nós temos aqui as diferentes fases, pelo menos do ponto de vista institucional, já aconteceu com o setor do turismo. Realmente, o slide que nós temos aqui, graficamente, portanto, determina, quer dizer, demonstra um segmento e que seria muito importante para nós termos uma visão como que o turismo deu os primeiros sinais em Angola. Portanto, nós já fizemos abordagem sobre essa matéria. O turismo, portanto, a época colonial que nós tivemos aqui, portanto, não encontramos nenhum dicionário, nenhuma enciclopédia, nem Wikipédia livre, onde encontramos matérias sobre o turismo. Somente em 1974 surge o Centro de Estudo Turístico de Angola, e que funcionava lá no Palácio de Vidro, na Marginal, lá perto do Porto, que é hoje onde está o Ministério do Comércio e Indústria. Portanto, apenas também essa instituição durou um ano, porque foi em 74, em 75, a independência de Angola. E, portanto, a partir de aí, realmente não houve, portanto, incidências muito importantes sobre a questão do turismo. Em 1982, portanto, surge, antes ainda, que falta algum dado aqui, que provavelmente para acrescentarmos, também surge, portanto, indicadores, quer dizer, de alguns senhores que tinham alguns conhecimentos no setor da hotelaria, criaram a Improtel, também algumas empresas, portanto, que tinham que dinamizar o surgimento do turismo, que tinha alguns conhecimentos anteriores, conhecimento anterior sobre o setor da hotelaria, que não, portanto, não havia mesmo aquele impacto positivo para o crescimento do turismo em Angola. Então, em 1982, surge a Direção Nacional do Turismo, criada por decreto presidencial. E que eu não sei se recorda, o primeiro diretor de Dinatur, que é diretor nacional do turismo, é o senhor Dr. Paulino Domingo Batista. Em 92? E em 92, portanto, por decreto também presidencial, depois das eleições, surge o primeiro Ministério da Hotelaria e Turismo em Angola. Portanto, é a base fundamental, a partir daí que nós podemos fazer melhores análises e, portanto, termos uma conjuntura histórica sobre a questão do turismo em Angola. Muito bem. O que nós, vamos olhar para a próxima apresentação, mas o que nós vimos na primeira apresentação é que o turismo, apesar de ouvirmos isto há algum tempo, é uma coisa nova. Em 92 é que se criou efetivamente este Ministério, mas aqui temos alguns números que servem de suporte a esta evolução do setor do turismo nos últimos tempos. Pois, é aquilo que eu disse no início. Portanto, nós, para podermos entrar de uma forma mais direta para esse setor, portanto, tínhamos que fazer outra análise, que nós chamamos comparativo do modelo, ou equação I mais D igual a I. Portanto, primeiramente, para nós termos esses dados, também tivemos com a base da análise do ID. Portanto, esse setor precisa realmente uma incidência muito importante na investigação. Portanto, o I significa I, o D mais desenvolvimento, o outro I é a inovação, que nós temos que estar sempre presente nisso. Talvez, ao início da sua palavra, senhor jornalista,
E que não, até agora não temos, portanto, um diagnóstico suficiente. Talvez a falha principal está aí. No diagnóstico. No diagnóstico, primeiramente, aquilo que acaba de dizer, I mais D igual a I, a investigação. Dentro da investigação, isso estamos a dizer, no princípio, depois de 92, tínhamos que ter essas bases. Investigação, o que significa isso? Tínhamos que saber aquilo que nós chamamos o diagnóstico. O que é um produto turístico, o que é um recurso turístico. É a diferenciação. Portanto, às vezes é esta confusão dos recursos que nós temos como sendo produtos turísticos também. Porque, exatamente. E a mãe natureza passou, como posso dizer, reconheceu que Angola tínhamos que lhe entregar de tudo e com tudo. Portanto, nós, conforme também explicou aí, temos ou teremos sempre tudo que nós queremos sobre o turismo, para o seu crescimento e, finalmente, para o desenvolvimento. O que quer dizer com isso? Portanto, análise profunda sobre produto e recurso turístico e produto turístico é o seguinte: o recurso turístico e o produto turístico se encontra dentro dos recursos turísticos. E na qual, para que nós poderemos entender melhor isso, quando nós vamos dizer produto turístico, já tem um estudo perfeito da qualificação desse produto turístico. E é utilizável para É utilizável em circunstância desse produto, aquilo que nós chamamos, quer dizer, aquilo que nós chamamos esse produto, quando é consumido, perguntamos qual é o comportamento dos consumidores sobre esse produto. E aí é a linguagem que nós utilizamos. Utilizar. Se olharmos para esta apresentação que nos traz aqui os turistas um pouco por todos os continentes, nós vimos que realmente o continente africano até supera o americano em determinadas matérias turísticas. Pois, nesse contexto nós temos aqui chegada de turistas, portanto, em Angola, né? É isso que nós temos aqui, o gráfico. Por continentes. Sim, por continente. Que vieram aqui em Angola. Vamos a ver. Das nacionalidades. Exatamente. Em África, América, Ásia, Áustria, isso estamos a referir no ano 2020, né? Nesse contexto. Portanto, o que acontece? É que o turismo, nessa vertente de análise que nós temos aqui, conforme estamos a ver, quantos africanos que a somatória desses elementos todos que estão aqui é que nos dão o resultado do total que nós temos, segundo os dados que nós tivemos aí do Ministério do Turismo e Hotelaria. Portanto, o que acontece? Falando sobre realmente a sua pergunta, é o seguinte: o turismo, a sua base fundamental está naquela vertente que nós chamamos, que acaba de dizer inicialmente, o I mais D igual a I. Portanto, primeiramente, para nós avançarmos de termos um turismo que nós poderemos sentir que é um setor que pode contribuir, criar emprego para a todos os angolanos e a todos que, portanto, os angolanos que sentam aquilo como um orgulho para nosso país. Primeiramente, temos que estar na formação de quadros, que é imprescindível, porque o turismo é uma ciência e essa ciência tem que ser decifrado por os indivíduos que estudaram essa ciência. O segmento do turismo são complexo. O turismo não é ir no hotel e dormir, levantou-se, não. Não é ir no restaurante, dormir, se levantar. Na qual também nós podemos sentirmos orgulhosos, que temos um chefe de Estado, por sua vez, sempre, qualquer oportunidade que ele tem ao público, a intervenção pública, sempre promociona o setor do turismo. Portanto, se nós formos para ver aqui, é um orgulho para nós, que é o nosso porta-voz, o mesmo chefe do Estado. Agora, se formos para ver aqui, qual então a diferença? Portanto, é que a imagem de Angola como um destino turístico nesses continentes, nesse país, quer dizer, praticamente não existe. Existe uma imagem realmente negativa, razão pela qual há pouca possibilidade que esses turistas venham aqui no nosso país para poderem
em ter, portanto, desfrutar, ou, portanto, estagiar-se aqui e investir também aqui. Portanto, o que é que deve-se fazer nessa parte? Porque estamos a analisar no exterior. É que temos que vender, temos que apresentar a imagem de Angola realmente como um destino turístico. Em que sítio, em que momento? Há feiras internacionais de turismo em toda a Europa. Então, por que nós não vendemos sponsors? Também vender o país. Exatamente. Lá para fora, nós, por exemplo, um caso muito simples e rápido. Temos uma empresa, a própria aqui, a TV Zimbo. A TV Zimbo quer ser conhecido lá fora. Nós tiramos um sponsor da TV Zimbo, levamos na feira. Olha, nós temos uma televisão dedicada a falar sobre o turismo. Claramente. Portanto, aquilo seria uma vertente tão positiva para nós. E, portanto, o pouco número e a pouca aderência sobre o turismo que chega no nosso país realmente é insignificante por causa disso. Mas também tem o tema que vamos ver a seguir, que certo. É o da capacidade de alojamento de hotéis por província, ao nível do nosso país. É importante, sim, que cheguem turistas, mas também é preciso que tenhamos as condições criadas para acolher estes turistas. E o que nós vimos aqui é que Luanda domina largamente a capacidade de alojamento ao nível do país. E curiosamente, Luanda é uma das províncias que poucos recursos turísticos tem, portanto... Mas tem muito tem muitos hotéis, porque o epicentro aqui, então, é aquilo que nós chamamos, tem que haver uma bifurcação de investimento no interior do país, na qual, portanto, nós já tivemos aqui, dissemos, tem que haver as portagens, quem sai de Luanda para Benguela, de Benguela, que sai de Luanda para Kwanza Sul, de Kwanza Sul para Benguela, na qual, portanto, já estamos a fazer enfoque na infraestrutura. Luanda tem de tudo, porque, de facto, uma cidade como essa, as infraestruturas minimamente são aceitáveis, é o centro político, é o centro administrativo, é o centro, portanto, jurídico do país. E, portanto, a lógica está aí. Mas nesse conceito, nessa situação toda, das análises também que eu tive, vi um impacto tão diferenciado em relação à província de Cabinda. E Cabinda, em relação à província da Huila, há uma total diferença. Há uma grande diferença. Exatamente. Quais são os hotéis e camas? Há uma grande diferença. Por exemplo, a província de Cabinda tem 1.017 camas. E vejamos só na província da Huila. Tem 710 camas disponíveis, portanto, dos hotéis. E vemos também aqui, aliás, camas, pronto. E vimos também aqui quantos quartos, aliás, a diferença, trocamos. São quartos, sim. Sim. São quartos azuis. E camas em exatamente, as camas estão aqui. E é uma grande diferença. Mas quando vamos falando da Huila, a Huila está mais destacado no setor do turismo. Do que a província de Cabinda. Portanto, aqui... E o mesmo se pode dizer sobre Benguela. Benguela também atrai mais turistas que Cabinda, mas tem menos quartos e menos camas. E menos camas. Então, são questões de que tem que haver, como disse o camarada presidente, análise, um novo diagnóstico. Mas esse diagnóstico, repito, tem que participar todos. E todos os angolanos, todos que estão... portanto, preparado para dar qualquer opinião sobre o turismo, sobre esse setor. Não é caso específico e depois nós estamos a ver algumas irregularidades no diagnóstico final. Portanto, nós queremos participar todos. Queremos participar todos. Vamos olhar agora na próxima apresentação, ainda sobre o tema do alojamento, mas aqui são a classificação de hotéis por províncias. E as categorias vão mudando também de acordo com a geografia. Novamente, Luanda a dominar. E repito, antes de começar aí, a província do Zaire, temos aqui. E estamos a ver o quê? Parece que tem um hotel aí. Tem um hotel de uma estrela. De uma estrela. E tem 2 hotéis de 2 estrelas. Vamos lá ver. O Zaire tem património histórico. Aí onde é que eu aí quer dizer, fico muito aflito, com muita tristeza a questão de Mbanza Congo. De Mbanza Congo. Como que Mbanza Congo tem um património cultural da humanidade
E quando nós vamos falar de Festa Congo, que é em Mbanza Congo, eu me pergunto, brevemente talvez haverá mais um Festa Congo em Mbanza Congo, porque anualmente se realiza. Nos anos anteriores não se realizou por causa do que do Covid, não sei mais. Mas esse ano, então se é uma cidade, mas quando estou a falar do Zaire, não significa que esses hotéis estão na província do Zaire, não. Esses hotéis de 1 e 2 estão no Soio. Zaire, Mbanza Congo não tem nenhum hotel. Estão no Soio, A muito funcionar. movidos por causa das indústrias petrolíferas. Exatamente, que estão aí. Lá em Mbanza Congo não temos nenhum hotel. Tem alguma pensão aí, de uma forma que não representa como um hotel. E o patrimônio Mas está é aí. também um entrave para... Exatamente. Isso seria... A incongruência enorme está aí. Portanto, mais uma vez aqui, para nós, apelamos que a situação dessa província, sobretudo a cidade de Mbanza Congo, que os investidores que façam o mais rapidamente possível para poder fazer um investimento adequado, colocar hotel em Mbanza Congo, para nós termos um sustento. Qualquer indivíduo que vem, ou qualquer que vem fazer investigação, quer visitar o patrimônio, é que esteja no hotel num lugar digno da sua comunicação. Agora aqui os hotéis de 3 estrelas a 4 estrelas, reparamos que o Zaire, enfim, não tendo de 1 e 2 estrelas, não tem nenhum de 3 ou 4 estrelas. O IST tem dois, né? A província do Isto tem 2 hotéis de 3 estrelas. Pois. Agora, a outra situação aqui que nós podemos analisar, quando vamos ver se é possível, dos hotéis de 4 estrelas. Luanda tem... 34. Luanda... 3 estrelas tem 34. Sim. E 4 estrelas tem 8. Luanda também tem hotel de 5 estrelas. Tem hotel de 5 estrelas, mas pela dimensão, por a dimensão da província em termos populacionais e o grande centro de serviço, exatamente, poderia ter mais, creio, mas salta à vista também a questão do Ambo, que é a segunda maior cidade do país. Sim. Também praticamente o parque hoteleiro é... Sim. Então, uma coisa que deve-se perceber aí, que o hotel é o produto turístico mais importante no estudo do turismo. Porque o turista, quando se desloca num lugar determinado para passar 24 horas, não vai dormir na rua, né? E vai no hotel. Ele precisa de um lugar. É imprescindível. Aquilo que você disse. O hotel é uma cidade que está dentro da cidade. Agora, uma coisa que eu só queria também explicar melhor aqui. Vejamos aqui, hotel de 4 estrelas. Mas uma coisa que eu quero esclarecer aqui. É muito bem provável em Angola, aqui em Luanda, haja cerca de 2 pessoas apenas que são diretores do hotel angolanos, que dirigem esse hotel de 4 estrelas. E a maioria dos hotéis de 5 estrelas, não temos nenhum angolano que dirige, que é diretor de um hotel de 5 estrelas. Portanto, e aquilo que são cadeias multinacionais. Exatamente. E aquilo que eu estou dizendo... Vamos aproveitar para ir na próxima apresentação, que também é sobre este... Não, deixa eu só esclarecer uma coisa muito simples aí. E vejamos só uma coisa mais certa aqui, o mais rápido. É que por que nós não temos esses angolanos para esse setor como diretores? Claro, nós ainda não temos quadros formados, mas não temos com aquela rigorosidade desses quadros, diretores terem essa capacidade para dirigir os hotéis de 5 estrelas, na qual aproveitamos que estamos aqui e que necessitamos a escola de hotelaria. Está aí o Exotur para que se tenha essas condições todas, para que eu e nós, com a equipa completa, eu pessoalmente, queremos formar quadro de elite para a nação angolana. Queremos formar quadro de primeira geração para Angola. E eles poderão responder com todos os interesses do turismo e a hotelaria. Muito bem, vamos ver outra apresentação sobre a classificação de hotéis por província. Agora, dos 5 estrelas, aqui não há muito que se lhe diga, porque temos Luanda com 3 hotéis 5 estrelas e as outras províncias não têm nenhum. Exatamente. E isso também devo agradecer também a parte do Infoturo, que quando acontece isso, eles, portanto, seguem normas internacionais e avaliação para dar a classificação dos hotéis. Se temos 3 hotéis de 5 estrelas que estão aqui em Luanda, portanto, nós agradecemos com rigorosidade, porque, na verdade, e também, desculpa-me, antes de começar, também deveria agradecer a nomeação do novo ministro, o Márcio Lopes, em futuro, nesse aspecto. Márcio Daniel. Sim, senhor. Sim.
Mas, poxa, então, nós devemos agradecer isso. E em futuro, se nos dá esse resultado e outras instituições, e nem, portanto, devemos agradecer. Portanto, em Angola, há necessidade porque de criar, de investir naquilo que nós poderemos considerar hotéis que podem receber potenciais turistas. Muito bem. Potencial, VIPs, e entre outros, e que deixam dinheiro suficiente quando abandonam o país. Muito bem, esta apresentação que temos aqui é sobre o impacto do turismo na economia, no ambiente e na sociedade. Portanto, são aqui elencados 3 impactos de uma universalidade de impactos que nós podemos encontrar neste setor, alguns adiantados já na abertura do programa. Certo. Bem, em termos econômicos, o turismo tem um potencial significativo para impulsionar o crescimento econômico, gerar receitas e criar empregos em Angola e o efeito multiplicador. Vou no efeito multiplicador rapidamente. Quando o investidor... Bem, eu já, em outras circunstâncias, já fui bem claro, e vou ser um bocadinho breve. Nós temos hotel Pixana, pronto, fora de publicidade, mas razões técnicas e de pesquisa, estamos a citar esse hotel. Esse hotel, o custo de produção desse hotel é elevadíssimo, razão pela qual que nós, hoje por hoje, continuamos a observar que o custo de noite, o consumo lá também é muito elevado. Uma noite hoje, também numa suíte... Não precisamos de adentrar para isso, podemos só dizer que são altos. Agora, o efeito multiplicador que nós temos aqui, que deveria explicar, quando o investidor tem interesse de investir numa comunidade local, faz o investimento, o que acontece? Os primeiros que vão se beneficiar daquilo são os habitantes locais daquilo. E, por sua vez, esse senhor que tinha os filhos, não podia ir na escola porque não tinha emprego, já tem emprego. E depois, esse estudante começa a ir na escola. E a escola começa, portanto, a consumir, quer dizer, ele começa a consumir os produtos da escola. E o produto da escola, por exemplo, se eles consumem, a escola que abriram lá, que esses alunos começarem a ir lá, já começa a comprar mais produtos. E essa empresa que produz esses produtos aumenta a produção. Isso significa que é o efeito multiplicador. Você comprava só 4 refrescos ou 4 Fantas, portanto, que significa que ao entrar esses alunos do senhor ou a senhora, quem conseguiu emprego, já vai começar a vender 5. Portanto, o efeito ficou claro esta questão. E temos aqui também o lado da sustentabilidade, que o doutor diz que ajuda na conservação e proteção das áreas naturais. Claro. Portanto, o turismo... São objetivos globais hoje em dia. Quando vamos visitar um centro, por exemplo, um parque nacional, portanto, ao visitar aquilo, independentemente que todos os parques nacionais têm o seu regulamento lá, a disciplina lá, de onde se deve ir, nós deixamos recurso lá. E esse recurso que nós temos lá, que vamos deixar o dinheiro da visita, serve para proteger a manutenção desse parque e a biodiversidade. E, por outro lado, é que, na verdade, não são todos o comportamento turístico nesse setor são positivos, mas vamos falar no setor positivo sobre o turismo nessas áreas. Repetimos, ao visitar, o que um turista ou um grupo de turistas, ao visitar uma certa determinada zona, naquilo, portanto, vão recebendo também a educação ambiental. E essa educação ambiental serve, ao deixar recursos como turista lá, servem para proteger as plantas, proteger a natureza. E o equilíbrio da natureza mantém-se sobre a visita dos turistas lá, que será muito, muito, muito calculado. Quantos turistas que devem ir naquele sítio, que devem visitar o parque, 5 por dia ou 10 por dia, para manter o ambiente. Portanto, serve como um atributo para a educação ambiental do próprio turismo. Professor Dr. Miguel Fernando, vamos fazer um rápido intervalo neste Direto ao Ponto e já voltamos com muito mais sobre o desenvolvimento do turismo em Angola. Até já.
Boa noite e bem-vindos de volta ao Direto ao Ponto, o turismo em Angola, realidade e perspectivas, apresentadas aqui pelo professor Dr. Miguel Fernando, é diretor-geral da Escola Superior de Hotelaria e Turismo da Universidade Agostinho Neto. Esta apresentação que temos agora olha para a questão das razões que levam as pessoas a viajar. E é importante frisar aqui que, para os turistas que vêm para o nosso país, pouquíssimos vêm para férias. É muito mais negócios e serviços. Isso é a realidade que nós já comentamos nos slides anteriores. Mas qual é a causa que causam que os turistas não vêm do nosso país? Primeiramente, nós temos um déficit enorme sobre a infraestrutura. Segundo lugar, nós temos um déficit enorme na formação de quadro. Porque sem quadro, não há nenhum país que possa desenvolver sem ter quadro de elite altamente qualificados e preparados. Isso é imprescindível, não há motivo nenhum. Isso é importante. Portanto, essa infraestrutura, a como se deve definir? Portanto, existem várias formas de resolver esse problema da infraestrutura. Já disse de portagem e de outras coisas. Portanto, que algumas províncias, por exemplo, não sei se faz favor. Mas também eu compreendo o que fala sobre as infraestruturas, às quais já falamos e apresentamos, inclusive em relação aos hotéis e a capacidade de alojamento. Mas aqui, se calhar, também uma necessidade de redirecionar a chegada de turistas, porque vêm pessoas para determinados trabalhos, para determinados negócios, mas não vêm para aproveitar as potencialidades que o país tem. Portanto, mesmo as pessoas que já chegam não têm aproveitado ainda estas potencialidades turísticas. Mas isso tem que ser aquilo que nós dissemos no início. A imagem de Angola como destino turístico é imprescindível, é importante. O que acontece nesse aspecto, mesmo que o governo já deu autorização sem visto de turista, podem vir aqui no país. 98 isenção, incluindo os países do G20. De visto. Mas isso não significa que isso chegou a todos os europeus, chegou a todos os potenciais turistas. Não. O problema é que nós temos que tratar de vender a nossa imagem de uma forma correta, de uma forma digna, de uma forma compreensível, com especialistas, com as pessoas que sabem da matéria, como que podemos preparar esse que chamamos pacotes turísticos para vender no exterior. Os próprios, aqui dentro, a nível nacional, há pessoas que têm dificuldade de realizar um turismo que vai para Benguela, porque desconfia que vamos sair a hora tal, nunca chegamos na hora tal, porque... E é verdade. Esses constrangimentos. Mas há o exemplo do Brasil. Uma coisa, pode imaginar, se um estrangeiro passa essa situação, que o avião vai sair hoje, às 10 horas, e vem sair às 8 da noite, como é um turista que vai para Benguela. Isso são questões muito importantes. É constrangedor, mas e porque levantou a questão do turismo interno, há países como o Brasil, que também não atraem muitos turistas externos, mas têm uma indústria interna muito forte. E há a ideia, muitas vezes, de que o desenvolvimento turístico só se faz com chegada de pessoas de outros lugares. Não tem nada a ver com isso. O desenvolvimento do turismo pode se realizar que, primeiramente, nós sabermos valorizar os nossos produtos turísticos que nós temos aí. Cada vez que vamos lá, passamos lá, gostamos do serviço de lá, no dia seguinte regressamos lá. É aquilo que nós estamos a fazer, portanto, um turismo interno. E aquilo, ao estimular aquilo, motiva aquilo que nós chamamos marketing boca a boca, pode transmitir a segurança turística do nosso país, quer dizer, o impacto positivo do nosso país. Portanto, cada vez que você pergunta ou faz um inquérito, a dizer, um indivíduo diz que não vale a pena, não fui bem tratado, isso não é correto. Para o setor do turismo é um setor muito sensível, e cada sinal negativo pode afetar 100, 10 mil indivíduos por uma questão simples. Uma questão simples. E esta questão simples pode afetar os ganhos do turismo, o que é o ganho que nós do turismo, vamos ver nesta apresentação. Exatamente. O professor diz que, quando bem aplicado, é um pilar do desenvolvimento económico. E o tema da diversificação económica de que nós falamos tanto, nós pensamos
muito no setor produtivo, na agricultura, na indústria, mas o turismo também é este grande pilar do desenvolvimento, existindo inclusive países que ganham mais com o turismo do que nós ganhamos com o petróleo, por exemplo. Essa parte é mais interessante que gostaria de chegarmos até aí. Vamos lá ver. Cabo Verde, um exemplo específico, ele nunca teve também intenção de desenvolver o turismo. Na Ilha de Sal, apareceram 3 ou 4 indivíduos que queriam construir os hotéis lá. Uns portugueses, os próprios cabo-verdianos, e alguns cabo-verdianos que andam fora do país. Construíram um hotel. E com aquilo começaram a apreciar aquelas praias aí. E apreciar aquelas praias e, portanto, provocou um estudo profundo. Quer dizer, todos cabo-verdianos e as instituições de direito. E hoje em dia, Cabo Verde recebe, o ano passado, recebe 1 milhão de visitantes cabo-verdianos. Isso é importantíssimo, é impacto. Enquanto que nós que viram nos quadros anteriores, 60 e tal mil, se não sei se esse dado está mesmo correto, mas pode ser. Mas o Cabo Verde recebeu 1 milhão de turistas. E nós ficamos pelos 63 mil. Exatamente. Então, por essa vertente, nós, propriamente os angolanos, temos de tudo, como disse, somente unirmos, termos uma ideia comum, hein? E todos chamados, hein? Todos que são pessoas preparadas, porque já temos também quadros, alguns que não vêm, alguns que terminaram, não têm o mercado de trabalho, estão aí sem emprego, outros são taxistas, foram para dizer melhor. Mas, por enquanto, estamos aqui, é esse setor, e com o apoio, que ultimamente que o governo está muito interessado, e sobretudo o chefe do Estado, nós acreditamos que é um tempo mínimo, nós vamos começar a ter sinais positivos para o desenvolvimento do turismo. Uma fonte de riqueza a uma das possibilidades viáveis da diversificação da economia. Claro, o impacto do turismo, por exemplo, outro mais, nós produzimos, a indústria petrolífera em Angola, por ano, de forma somatória, dá 24 bilhões de dólares através que vem da receita do petróleo. De dólar, 24 milhões de dólares. Portugal, a indústria de turismo de Portugal, que recebe 30 bilhões, de turismo só, de Portugal, tem nas receitas 25 bilhões de euros. Vejam só. Um bocadinho mais do que nós ganhamos. É um bocadinho mais, num setor só, porque ele tem outros setores. O nosso setor aqui chave é o petróleo. Mas se nós juntarmos os outros grandes turistas, como o caso do francês, exatamente, os números são ainda mais... Se falando de França, já não vale a pena, porque o país mais visitado do mundo é França, que recebe 110 milhões de turistas anuais, depois Espanha, depois parece que já Estados Unidos, sim, na lista. Depois Estados Unidos, depois está Itália, segundo os dados que nós temos aí. Mas, na verdade, é isso. Então, é aí. E depois, o turismo representa um vetor privilegiado, portanto, para a redução da pobreza. Sinceramente, se nós prestamos atenção a uma indústria que não requer muito sacrifício, portanto, quando digo um sacrifício de tecnologia, de máquinas, não sei, de outros instrumentos, somente preparar os quadros e preparar uma formação adequada, tecnicamente e cientificamente, porque o turismo que se utiliza é um hotel escola, onde que forma os indivíduos de forma adequada para ter. É como dizendo, os médicos que estão a estudar medicina não têm um hospital para práticas. E é aquilo também que se diz. Por exemplo, a nossa instituição não temos hotel. Então precisamos para que criar um hotel-escola. Vamos avançar, olhando agora para a próxima apresentação, mas aqui o professor estava a sugerir que os resultados recentes da crise global ajudaram a criar um ambiente propício para o setor do turismo, no sentido de olharmos para outros setores. Ficamos muito focados no Sabe que a indústria turística já ultrapassou a indústria de armamento nas receitas a nível mundial. Já ultrapassou a indústria de automóveis nas receitas a nível mundial. Então, o que é que nós estamos à espera? Porque nós não temos fenômenos... o nosso clima é um clima homogêneo, não heterogêneo. Portanto, o nosso clima, a diferença de inverno e verão é muito pouco. Isso significa que nós podíamos receber os turistas o ano inteiro. Os 365 dias do ano poderiam vir os turistas aqui. Apenas para nós que devemos aprender aí, quer dizer, o comportamento dos turistas, dos consumidores. Quem é esse turista? De que nacionalidade? Que idade?
Porque o turismo tem a especificidade por idade, terceira idade. Não vai lhe colocar num hotel de 20 andares, não. O hotel máximo para o indivíduo de terceira idade é segundo andar. Quer dizer, aquilo que chamam construir hotéis tipo bungalows que nós temos aí, esses resorts baixos. É pensar nas infraestruturas e os seus públicos preferenciais. O que nós temos aqui são os postos de trabalho gerados neste setor de 2020 a 2021. Novamente, a província de Luanda a concentrar com certeza o maior número de pessoas. Aí, a realidade está aí. É que Luanda tem todo o monopólio. Também tem isso porque se justifica. Mas quando vai se criando essas condições que tem um monopólio que Luanda, também podia ser muito fácil para que as outras províncias tenham isso. O quê? É de acelerar todas as instituições, portanto, do Estado, naquelas províncias que trabalham, portanto, uma pessoa quer tratar um bilhete de identidade, não tem nada que sair do banco para vir aqui, ele resolve lá isso. E, portanto, quer dizer, investir nesse tipo de situações e investir em estabelecimento, educação, portanto, mais simples, porque um indivíduo que é formado na hotelaria, não turismo hotelaria, nem necessariamente recursos propostos aí. Portanto, as províncias, incluso a partir desse momento também apelo a todas as províncias do nosso país, e que, portanto, as primeiras damas das esposas do governador sejam as nossas madrinhas do turismo. E os esposos das nossas governadoras das províncias sejam os padrinhos do nosso setor do turismo, que já podem jogar um papel fundamental aí. Na modificação destes exatamente. Dados e no Portanto, aumento nós queremos lhes desemprego. ver também que nos ajudem nesse setor. Estamos a pedir encarecidamente as primeiras damas das províncias que sejam eles as nossas madrinhas e os esposos das nossas governadoras sejam os padrinhos em cada província onde é que eles estão. Para ajudar na exatamente. Pois. É uma ideia que fica aqui. Nós estamos a nos aproximar do fim do nosso programa. Nós temos aqui os fatores que influenciam o desenvolvimento do turismo, já praticamente em guisa de conclusão, apresentarmos aqui os elementos que nos podem ajudar a desenvolver o nosso turismo. Claro, o sistema de transporte é imprescindível. Quando um turismo quer ser de elite, como estou a dizer sempre, tem que ter um sistema de transporte fiável, né? Que os tours operadores sejam realmente bem consciencializados. Quando digo os tour operadores, são as agências de viagem, as empresas rentacar, tudo, etc, etc. Devem estar na altura. E quando vamos também na questão, portanto, composto por uma variedade de modos, porque já acabei de dizer aqui, rodovias, portanto, os meios de transporte onde temos autocarros, que os autocarros com guias turísticos sejam bem programados, quando a hora tal que deve ser, guias turísticos devem estarem aí, levar os turistas hora, porque aquela gente, quando vem aqui, não querem perder nenhum minuto das atividades programadas no seu pacote de turismo. Portanto, é imprescindível isso. E quando vamos aí, o sistema rodoviário já não vou repetir, porque já falamos da infraestrutura. Quando falo da infraestrutura, portanto, as estradas têm que ser reparadas imediatamente e as pessoas têm soluções disso. Já colocamos soluções para que a estrada, como podem ser tratadas o mais rapidamente possível, porque sem isso vamos ter muita dificuldade. Os turistas vão continuar, já chegam em Angola, ficam em Luanda, como está demonstrado aí, não sai, com certeza. E, portanto, a infraestrutura e hospedagem, aquilo também que vimos, a qualificação dos hotéis. Apenas temos 3 hotéis de 5 estrelas em Luanda, e gostaria em Benguela, em próprio Mbanza com um hotel de 5 estrelas, em outras províncias, Uís, Mochico, Luena, realmente uma das cidades maravilhosas, mais linda que eu já vi, Luena, né? Sinceramente. Também em outras províncias, Menongue, no Quando Cubango, Ongiva, no Cunene, gostaríamos de ter esses hotéis que têm esse suporte, porque esse tipo de infraestrutura também faz o crescimento de pensamentos positivos a qualquer cidadão que quer ir lá naquele sítio. Atrai. Um hotel de 5 estrelas está lá no Quando Cubango, e tem essa oferta dessa magnitude, e as pessoas vão para lá. É verdade.
É verdade. Portanto, Esta apresentação é sobre o plano de desenvolvimento turístico e as suas etapas. Aqui o mote poderia ser muito mais este plano que nós temos agora, o Plano Natur, o Plano de Desenvolvimento de 2024-2027. Nós temos aqui as etapas as quais não precisamos entrar muito exaustivamente, porque começamos a entrar em crise de tempo. Mas aqui a questão é como é que o professor doutor olha para este plano específico e como é que, efetivamente, a partir daí, nós podemos caminhar da saída do potencial para a materialização deste potencial. Sim, e que o senhor. turismo se constitua num com toda pilar a de honestidade, desenvolvimento. exatamente aquilo que eu digo, respeito, e devo, incluso, agradecer esse trabalho que essa instituição levou a cabo. Agora, vamos lá ver na questão do plano, porque isso é importantíssimo. Sem plano do turismo, o turismo não sai, não avança. O que significa um plano do turismo? É aquilo que nós acabamos de ver. Portanto, o plano de desenvolvimento do turismo é a Bíblia, é a carta magna para o desenvolvimento do turismo em qualquer parte do mundo, no município, distrito, província e nacional. Mas por que dissemos aquilo? É aquilo que nós dissemos. Quando vamos estudando o plano do turismo, é aí que vamos dizer qual é a capacidade, possibilidade, porque aquilo é analisado cada 5 anos, que temos os quantos turistas que podemos receber. E com base daqui, depois de 4 ou 5 anos, vamos analisando aquilo. Quanto que nós tínhamos, porque são de médio prazo, esses planos turísticos. Normalmente não existe de longo prazo, são de curto e médio prazo. Quantos turistas que nós recebemos? É isso. E por que faltou isso? Então, não melhoramos aí. O que é que deixaram lá no livro os turistas? Então, vamos trabalhar naquilo. Portanto, é a Bíblia. E, portanto, sem isso, também é outro déficit, porque as províncias, nesse preciso momento que está se falando de turismo, devem começar a consultar empresas que é para a elaboração dos planos municipal, comunal, distrital e provinciais, para que eles seguiam com aquilo. Talvez também isso faça... Até na criação de infraestruturas, seguir o plano já estabelecido. Falta esse instrumento, que eles talvez, as pessoas aqui pouco... Portanto, o meu trabalho de investigação científica sobre o que a tese de doutoramento eu fiz sobre o planeamento do turismo, sobre o caso específico do Mussul. A tese minha de doutoramento fala disso. E depois, recentemente, eu que elaborei o plano diretor estratégico do patrimônio cultural da humanidade em base com o da Unesco. Muito bem, vamos passar em revista muito rapidamente, doutor, em 1 minuto, estas 4 etapas. Pois, quando é aquilo que eu disse, análise morfológico-sintético, onde é que vamos colocar o plano? O que é que tem aquele município? Qual é a possibilidade? Já tendo, repito, o comum classificado, o produto turístico, de recursos turístico, já passando para o produto turístico. Portanto, a grande escolha, aquilo que eu acabo de dizer, já ultrapassei aí. A elaboração do plano estratégico é aquilo que eu disse, que é a carta magna. O que deve constar no plano estratégico? Primeiramente, sem falar, a metodologia e o modelo. E repito de novo, os planos e tudo que nós vamos tratar de turismo, sobre os planos turísticos, tem que ser, portanto, em determinado das necessidade e que esse plano turístico tem que ser feito da necessidade dos angolanos. Não é copiar planos sempre que não resulta a ser implementado. Com a nossa... Exato. Tem que ser para os angolanos, incidência para os angolanos, e que deve dar resultado para os angolanos. Muito bem. As fases do plano turístico, nós temos aqui, sendo que a primeira elencada pelo professor é a fixação dos objetivos básicos e secundários. Exatamente. Sobre o que é que nós queremos inicialmente com o plano. Pois, portanto, na fixação dos objetivos básicos e secundários, é aquilo que acabo de, há bem pouco tempo, de uma forma rápida, porque, na verdade, é que o vosso tempo já mesmo é verdade. O objetivo básico é, primeiramente, vamos fazer um investimento no setor do turismo. Quantos quadros que nós temos? A mão de obra como tem. A qualificação, isso é a primeira base. É verdade. E em que sítio? E qual é a aceitação desse investimento naquele local ou naquela comunidade? Isso ficou claro. Depois temos aqui a questão do diagnóstico. A realização dos diagnósticos que temos estado a mencionar aqui muitas vezes. Ao elaborar o plano estratégico, ou o plano diretor do turismo naquele município, e aí vamos saber qual é o tipo de hotel que vamos colocar aí.
Portanto, o hotel, como já disse, que é o produto turístico mais importante, é colocado em circunstância das virtudes e a necessidade do estudo empírico desse lugar determinado para colocar que tipo de hotel. É verdade. Senhor jornalista, eu não vou colocar um hotel, por exemplo, continental, ele colocar lá, por exemplo, num município como, por exemplo, no Lundimbali. É impossível, porque nem turista, por enquanto, vai lá no Lundimbali e lá no hotel... E depender também dos diferentes produtos turísticos que existem, diferentes cadeias hoteleiras. Sim, mas tem que haver um estudo profundo. Tem que haver não é colocar por colocar. E especialistas que devem determinar aquilo. Muito bem. Uma última abordagem, agora que chegamos ao fim, sobre o acompanhamento e o controle dos resultados. No início também disse que nós já criamos vários planos e programas, mas os resultados não foram os esperados. Podemos fazer melhor, controlando realmente o que tem resultado e o que não tem resultado. Pois, porque há dados, nós apresentamos aí, porque recebemos as nossas pesquisas sobre cidades. Mas hoje em dia, qual é o turismo que mais se pratica aqui? É o turismo itinerante. Esse indivíduo saiu aqui, chegou aí, fez aquilo que ele está a andar, que não deixa grandes recursos importantes para o setor do turismo. Isso existe. E aquilo também que dissemos, o turismo submerso. Pronto. Indivíduo que sai num outro sítio, consome num cabrité, esse cabrité não paga receitas, não tem imposto sobre rendimento, não paga nada. Então, isso é um turismo submerso. E essa é a razão que nós temos. Portanto, esse diagnóstico deve mais. A única coisa que eu peço a todos, devemos nos concentrar, devemos... E aproveito já, doutor, para deixar a sua mensagem final também. E a mensagem final, muito obrigado, TV Zimbo. Eu, primeiramente, devo agradecer que o nosso governo, a intensidade, a preocupação que ele tem para o desenvolvimento desse setor. E também quero pedir a todos que, se nós todos estivermos unidos e estivermos interessados, como estamos mesmo interessados, em poucos de 3 ou 4 anos, podemos começar a ter resultados positivos e a criação de emprego, sobretudo isso, para ajudar os jovens que realmente precisam de emprego para começarem as suas vidas. E agradeço muito, muito ao senhor jornalista Malungo. E estamos aqui, e a qualquer momento que precisar de nós, pode nos consultar sem nenhum tipo de problema. Muito obrigado, professor doutor Miguel Fernando, pela presença aqui no Direto ao Ponto, e contamos consigo numa próxima oportunidade. Assim que nos acompanhou, boa noite, muito obrigado por nos preferir. O Direto ao Ponto regressa no próximo sábado.